Bom dia, bom dia. Vamos de live? Vamos de livro A Meta. Novidade aí que a gente está subindo as lives no canal do YouTube. Vai ficar lá, vai poder assistir depois. A gente vai liberando devagarzinho. Que bom que você tem vindo todos os dias. Fala, Fábio. Fabião já está na ativa aí. Legal demais. Pessoal, eu vou insistir naquela... Bom dia, Fábio. Betinha, tá aí, Bruno, show de bola. Vou insistir com vocês que compartilhem a live hoje de um jeito diferente, tá? Além de compartilhar agora, eu vou repetir isso algumas vezes hoje. Além de compartilhar agora, eu quero que vocês mandem para um empresário do teu entorno, alguém que empreende em volta de você, e diga assim, ó, tô assistindo isso aqui 7 horas da manhã e tem aberto a minha mente. Se for verdade, se estiver funcionando mesmo para você, compartilhe com alguém durante o dia. Bom dia, William. Bom dia, Matias. Show de bola. O pessoal do Instagram lá já tá chegando. O pessoal aqui do TikTok também. Eu acho que entre eles, o TikTok e o Instagram, eles ficam com muita raiva quando a gente sobe live nos dois lugares e fica falando o nome de um e o nome de outro, porque não tem rolado coisa boa, não. Eles estão boicotando a conta. Mas tá tudo bem. Bom dia, Benjamin Flores. Show de bola, Benjamin Flores, mentorado aí, legal demais. Hoje a aula vai ser pra você, anota aí, viu? Que o negócio aqui é punk. Que dia, cara, que capítulo importantíssimo. O pessoal ontem reclamou que tinha uns barulhos, uns negócios, um chiado, uma coisa acontecendo. Como é que tá o barulho, o som aí hoje? Escreve pra mim aí. Bom dia, Bruno. Show de bola, forte abraço, valeu, Brunão. Como é que tá o som aí? Fala pra mim se o som tá bom, se o som tá ruim. Se tiver muito ruim eu coloco o microfone. Talvez eu precise fazer isso. Ontem foi desenhado pra mim. Legal, Marcel, bom demais. Kaká chegando, Cláudio chegando. Legal, o pessoal lá do TikTok também tá entrando fortemente. Legal demais. Eu abri um pouquinho antes a live do que de costume, uns 3 minutinhos antes, pra galera vir chegando. Cachorrada aqui tá acordada já, tá feia a coisa. Mas eu tenho um microfone que abafa o barulho, se ficar muito ruim a gente bota o microfone. Eu tô fazendo sem, mas vamos que vamos. Sim, top. Cristiane tá aí, bom dia, bom dia. O pessoal do TikTok aí, alguém sabe escrever aí? Fala, Renata, oi, bom dia. O Brunão já escreveu. Legal demais. Vou repetir aqui, eu vou repetir isso algumas vezes hoje. Compartilhem o que está acontecendo aqui com mais pessoas. Compartilhem o que está acontecendo aqui com mais pessoas. Manda esse convite, né? Manda o link da live agora. Compartilha ele agora com 5, 6 pessoas aí rapidinho no teu Instagram, quem tiver online. Mas mais do que isso, durante o dia, se você puder comentar no teu negócio, no teu ambiente, olha, a gente está fazendo um negócio todo dia de manhã, tem dado um baita de um resultado, a conversa é boa, o bate-papo é bom. E aí o cara que está aqui no ao vivo, ele vai poder fazer uma pergunta, ter a pergunta dele respondida, a gente ajustar a operação para o negócio que ele faz, né? Contar a história de acordo com o exemplo do negócio. Isso é bom demais. Então, se você é novo aqui, acabou de chegar, tá entrando aí por acidente, a gente tem estudado o livro A Meta, é um clássico da administração. Eu vou colocar para vocês que estão desse lado aqui, para vocês que estão desse lado aqui. É um livro bem gostoso de ler, porque ele é um romance. Ele conta a história do Mr. Hogo, um gestor de uma indústria, cheio de problema em casa, cheio de problema na indústria, como é que ele resolveu, como é que ele deu a volta por cima, como que ele saiu do buraco. E cada dia a gente estuda um capítulo, traz uma lição para negócios, uma lição para a vida e tenta aplicar isso durante a semana e ir crescendo nesse conhecimento juntos, tá bom? Então, não deixem de convidar, não deixem de enviar esse convite para mais pessoas, isso pode ajudar outros. Ontem, a gente parou no momento em que o Mr. Hogo está na fábrica com os 3 mosqueteiros dele, né? Com a Stacy, com o Lu e com o Bob, o cara da produção, o Bob, o cara dos números, o Lu, e a pessoa responsável pelo estoque, a Stacy. E eles ligam para Jonah, ligam para o consultor, ligam para o cara que é o físico, estudioso das relações de produtividade lá,
e decidem que o Rogo deve ir até Nova York de avião para que encontre-se com ele durante o café da manhã e consiga resolver algumas dúvidas que estão no coração dele, para ver se o processo acelera. Então nisso o Jonah vai para a casa dele, arruma as malas, se prepara para ir para Nova York, mas ao chegar em casa, ao comunicar à esposa de que ele vai fazer uma viagem hoje, ele vai viajar agora, ele tem um problema. E até aí tudo bem, é esperado esse problema, né? Porque teoricamente ele vai fazer algo que ele não avisou antes, que ele não compartilhou essa informação. Mas o verdadeiro problema aqui, ele está um pouco antes disso. O verdadeiro problema aqui está que ele tem dedicado boa parte da vida dele, do tempo dele para resolver o problema da fábrica. E isso não está alinhado dentro de casa. Eu acho que seria diferente se ele tivesse comunicado dentro de casa que a situação dele era A, B ou C, que ele tinha X problema, que ele estava diante de tal possível solução, que eles estavam caminhando por um caminho A, B, né? E tivesse alinhado em casa que era uma tentativa de romper e de sair do outro lado. A esposa dele não gosta da cidade, é a cidade natal dele, mas não é a dela, é uma cidade pequena e ela não quer ficar lá. Então todas essas coisas colaboram para que a falta de informação e a falta de comunicação gere problemas dentro de casa. Então quando ele chega e fala assim, ó, tô indo viajar, vou para Nova York, tem um problema da fábrica para resolver, ela fala, pô, mas você podia ter avisado antes. Mas ele não tinha como ter avisado antes, porque ele tinha ficado sabendo da viagem 30 minutos atrás, ele montou no carro, foi lá pegar as coisas para ir viajar. Então não é que ele está fazendo de propósito, mas ele está fazendo sem perceber os sinais. E os sinais do que pode acontecer aqui estão visíveis, eles estão nítidos, eles estão claros. No meio da conversa dele, arrumando a mala para viajar, ele diz assim, olha, eu vou para Nova York, quando eu chegar lá eu ligo para saber se está tudo bem. E a esposa responde para ele assim, pode ligar, mas talvez eu não esteja aqui quando você ligar. Ele falou, como assim? Bom, eu vou sair, eu vou para algum lugar. Mas para onde? Bom, acho que eu vou ter que arriscar, eu vou assim mesmo. E ele decide ir, ele vai com isso na cabeça dele, monta no carro, vai até o aeroporto, monta no avião, chega em Nova York, chega no quarto do hotel, tenta ligar para casa, a Julie não atende, uma vez, 2, 10, 100 vezes, vai até 2 horas da manhã ligando, ela não atende, deixa o telefone tocar até cair a ligação, ela não atende. Lembrando que são tempos aí de telefone convencional, então não tinha rastreador, não tinha GPS, não dava para saber a localização da Julie, né, como alguns fazem hoje com telefones. E aqui eu me recordo de algo que talvez possa ajudar você bastante, que já me ajudou em algum momento, eu até tenho falhas com isso hoje, eu preciso ajustar esse processo, tenho conversado com alguns amigos sobre isso. Eu creio que a multiplicidade de conselhos traz sabedoria, então quando você tem pessoas com as quais você pode realmente conversar, isso pode ajudar mesmo. Ontem mesmo no almoço eu estava compartilhando com um amigo e aí eu me lembrei de uma coisa bem simples, uma regrinha bem simples para alinhar esse tipo de coisa que evita um monte de problema. Quando a gente assume compromissos na vida, a gente às vezes os assume com outras coisas marcadas já. Você tem uma agenda que está conturbada e você vai pegando coisa para fazer e às vezes deixa de ir num lugar que estava combinado para ir em outro que você aceitou de última hora, assume alguns compromissos assim. E olha, usando essa regra, eu deixei de ir na casa do Neymar. Pô, Gil, você é maluco? Usando essa regra, eu deixei de ir na casa do Neymar. Um dia eu estava aqui nessa mesa, o Ricardo da Gênesis me liga e fala assim, ó, o Experience vai ser lá na casa do Neymar em Mangaratiba, um evento que eu ajudei a criar, a pensar no evento, é um reality show de construção de lago, aquele lago famoso lá que fizeram na casa do Neymar. E ele falou, ó, tô indo lá pra casa do Neymar, a gente vai de avião amanhã, de helicóptero, não sei qual que era, vamos comigo? Eu falei, não posso. Ele falou, como assim não pode? Eu falei, não posso, eu tenho retiro na igreja. Sábado eu vou estar, era uma sexta, sábado amanhã eu vou estar no retiro com Deus, não posso ir. E eu fui pro retiro e para mim era algo muito simples de decidir, era muito fácil de decidir porque eu tinha essa regrinha comigo. Então eu vou citá-la aqui para você, se servir para você, você usa, se não servir, você ajusta, tá bom?
toda vez que eu tenho um convite, uma demanda, uma agenda, algo para marcar de tarefa, eu uso uma regra simples, é Deus, família, trabalho, ministério da igreja e lazer. Então é uma ordem hierárquica. O que eu vou fazer tem a ver com a minha relação com Deus, ela está em primeiro lugar. Se o que eu vou fazer tem a ver com a minha família, ela só perde para Deus, Deus ganha. Se tem a ver com trabalho, perde para a família e perde para Deus. Então, nesse caso do Rogo aqui, se ele tivesse com isso claro na cabeça dele, a relação com a família dele teria sido prioridade, ele teria mudado a forma de fazer, ele teria evitado muito problema. O servir na igreja, as coisas que eu faço dentro da instituição religiosa lá como voluntário, ele está depois do trabalho, depois da família, depois de Deus. Então, se eu tiver um compromisso de trabalho e um compromisso na igreja, eu opto pelo compromisso de trabalho. Sempre. Estou falando de voluntariado, de coisas que eu vou lá fazer que outras pessoas podem fazer. Se aquilo ali tiver a ver com o meu chamado, com o meu propósito com Deus, aquilo está antes do trabalho, antes da família, antes de tudo. Porque eu preciso primeiro agradar a Deus. Então, é um negócio bem louco. E o lazer, que era o caso de ir até a casa do Neymar, mas era trabalho. Para mim era lazer, eu não estava indo lá trabalho. Tanto que foram lá e fizeram o que tinha que fazer e deu certo. Eu não estava recebendo para ir à casa do Neymar. Eu ia lá para a casa do Neymar de tiete, no fã-clube, certo? Era a última opção. Então, como eu tinha trabalho antes, como eu tinha ministério na igreja antes, como eu tinha família antes, como eu tinha outras coisas antes, eu optei por não ir. Ao mesmo tempo que numa outra ligação dele, ele fala assim, viu, vamos para Israel comigo? Eu falei, ó, do dia tal eu tenho agenda livre de trabalho, agenda livre de igreja. Eu posso ver aqui com a família, se tiver tudo bem, eu vou. E ele falou, não, mas você vai comigo, você vai para fazer tudo. Você vai me batizar, você vai filmar, você vai trabalhar. Tudo, é um combo. Vamos? Eu falei, tá bom. Eu vou falar aqui em casa, se der tudo certo, a gente vai. Falei, tava tudo certo, eu fui. Então, quando você usa essa regra para tomar decisões, você encurta um caminho. Vamos voltar para o livro agora. Ele está em Nova York, está no quarto do hotel, acorda às 6 horas da manhã, toma um banho, põe a roupa, desce para o saguão para esperar pelo Jonah. O Jonah aparece, eles sentam para tomar café, o garçom atropela eles, fica aquela confusão de gente querendo conversar no restaurante, o garçom querendo vender coisa. Eles começam a conversar e a primeira frase do Rogo pro Jonah é, cara, eu preciso de ajuda porque eu estou numa encrenca, eu preciso que você me ajude a salvar a fábrica. E pela primeira vez a verdade veio para a conversa. A verdade está diante do especialista. Ele tem um especialista, um cara pronto para resolver o problema, mas ele estava contando lorota até outro dia. Agora ele começou a contar a verdade. Então essa é outra coisa que você pode anotar. Você vai contratar um especialista, você vai a um médico, não fica contando mentira, fala a verdade. Porque daí ele vai poder te ajudar a resolver o problema. Você está contratando um consultor? Fala a verdade. Você está contratando um cara para tráfego pago? Fala a verdade. Fala qual é o problema real. Porque você vai acelerar a velocidade com que as coisas se resolvem. Aqui ele começa a falar a verdade. Aí o Jonah vira para ele e fala assim, tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu não tenho tempo para ir lá fazer pessoalmente, eu vou te orientar a fazer, e você me paga na proporção do resultado que você tiver. Essa é outra coisa bem massa, assim, contrate as coisas, venda as coisas. Quem vende alguma coisa para alguém ajuda ele a mudar de vida. Não dê nada para o outro de presente, não dê de mão beijada, não entregue algo assim que te custa de graça, porque as pessoas não valorizam isso, beleza? Não mente para o advogado é uma boa também, porque vai evitar bastante problema, Leozinho. Contratou um especialista, fala a verdade, porque senão ele descobre lá no tribunal do júri que tinha uma testemunha mais, que tinha uma arma mais, uma faca mais, uma vítima mais, e aí ele fica sem reação, né? Então não tem nem como defender. Então é isso mesmo, tá? Vai contratar um especialista, seja transparente, e aí você escolha bem quem você vai contratar, para saber se você vai poder ser transparente para ele ou não. Então aqui eles estabelecem uma relação comercial, uma relação de cobrança. Você vai ensinar alguma coisa para alguém, cobre. Você vai ajudar alguém a fazer alguma coisa, cobre. Ah, mas a pessoa não tem dinheiro para pagar. Você pode até escolher fazer de uma forma a ganhar no sucesso da operação. É uma opção sua. Mas é uma opção sua, ok? Ontem me chamou um cara dizendo assim, ó, me deixa fazer o teu curso, se eu tiver sucesso eu pago. Falei, cara, que conversa esquisita, parece coisa desse povo de vermelho aí.
que quer tudo de graça, quer bolsa de tudo, auxílio de tudo, sai fora, você não quer mudar de vida. Ah, você perdeu a oportunidade de ficar milionário porque eu tenho um produto aqui que vai... Eu falei, ó, testa o seu produto, valida ele, aí depois você vem aqui no meu podcast dar uma entrevista que eu não quis fazer com você, que você ficou milionário e eu perdi a chance. Mas primeiro valida a tua ideia, porque senão é só uma porcaria de uma ideia, e mais uma ideia aqui é mato, a gente tem um monte. A gente costuma matar as ideias e pôr elas em prática e validá-las. Depois de validada, aí sim ela vale alguma coisa, né? Porque a ideia é só um palpite. E palpite é a moeda mais vagabunda do mundo, né? Não serve para nada. Eles acertam o valor, acertam o que vão fazer. E aí eu tenho uma outra dica para você aqui de uma conversa minha de ontem que não... Ó, e hoje tem cheio de dica, hein? Hoje é o dia da dica. A bebezinha tá aqui, ela quer participar da live hoje. Começa sempre pelo mais difícil. Se o mais difícil para você é falar a verdade, começa falando a verdade. Se o mais difícil para você é resolver o problema comercial, começa pelo comercial. Se o mais difícil para você é resolver o problema financeiro, começa pelo financeiro. Começa pelo mais difícil. E as pessoas fazem o contrário, tá? Elas começam pelo que elas têm mais facilidade, mais afinidade e jogam para frente, empurram de barriga o mais difícil para outro momento. Isso é um problemão, tá? Por que é um problemão? Porque você tem a tendência natural de não fazer o que você não gosta, de procrastinar. Então você vai jogar para frente o negócio e ao jogar para frente você não vai fazer. Então se o mais difícil para você é pedir avaliação de um cliente com relação ao teu atendimento, começa teu dia fazendo isso. E aí você vai fazer as coisas que você gosta no final e você vai descobrir que vai sobrar tempo no dia. E o contrário, você fazendo primeiro o que gosta, para depois fazer o que você não gosta, você vai ter a desculpa de dizer que não deu tempo para fazer o que você não gosta. Então essa aqui vale R$1 milhão. Começa fazendo o que você não gosta de fazer. Beleza? Bom, dito isso, ele começa a conversar com o Jonah e olha de novo para aquela história dos robôs. Ah, então, Jonah, a gente tem que resolver o problema da fábrica, mas a gente não pode mexer nos robôs porque a produtividade do robô... Ele fala, cara, você tá falando de robô de novo, você começou mentindo lá com o negócio de robô, que a tua produtividade tinha aumentado, a gente já viu que não aumentou, o que o robô tá te trazendo de positivo na meta? Ele falou, o robô traz positivo na meta lá da diretoria, é o número que eles querem ver, se eu mexer nisso aqui eu vou ter problema. Ele falou, não, cara, se você der lucro pro dono da fábrica, ele vai preferir lucro ou ele vai preferir número? Ele vai preferir número de produtividade de um robô que só te bota em problema, ou ele vai preferir dinheiro no bolso dele? Mano, isso aqui é ouro, hein? E ele diz assim, quando você mantém esse robô trabalhando 24 horas por dia, achando que a tua eficiência está aumentando, a tua eficiência está diminuindo. Você está trazendo prejuízo. Porque você aumenta as pilhas de estoque lá, então aquilo que você pagou mais barato para produzir por peça, você está acumulando peça produzida lá que você não sabe nem se você vai usar, e peça no estoque é dinheiro parado. Peça parada no estoque, dinheiro parado. O que a gente precisa fazer é organizar o fluxo para que se produza o que precisa ser produzido. E aí ele entra num ponto aqui que para quem é de indústria vai fazer muito sentido. Para quem não é, talvez nem tanto, a gente vai ter que fazer um esforço aqui para ajustar isso para a casa da gente, para negócios de prestação de serviço e tal, que ele diz assim, amigo, quando você vê um funcionário parado na fábrica, como você se sente? A gente sabe a reação do nosso autor, porque lá atrás ele teve com 3 parados lendo o jornal e ele ficou bravo com força, né? Ele fala, não pode ficar parado, porque se ele estiver parado eu não estou produzindo, se eu não estou produzindo eu não estou ganhando. Ele falou, para, errado de novo. Toda fábrica que acerta a mão de obra na quantidade da demanda e bota aquilo ali equilibradíssimo para produzir só o que tem, com menos gente para não... Essas fábricas fecham, falem, vão à desgraça, à bancarrota. Então se você tem máquinas que produzem extremamente rápido, produzem muito, departamentos que são altamente produtivos, é melhor você soltar a produção nele, a hora que tiver uma quantidade X de peça, parar a produção dele, pegar esse recurso, alocar em outro lugar, para que outras peças que demoram mais para produzir saiam mais rápido e você possa entregar no final demanda de coisa que está vendida, que não vai para o seu depósito, que não acumula capital parado em inventário. Isso aqui é muito, muito, muito massa. Antecipa a venda. O Fernando
Siqueira escreveu assim, mas começando pelo mais fácil, a chance de dar certo não é maior? Eu tenho um primeiro sucesso e a credibilidade para realizar o mais fácil aumenta? Não, Fernando. Porque tem uma outra lei aqui, que é a lei de Pareto, né? Os 20% que dão 80% do resultado, os 20% mais difíceis geralmente são os que dão 80% do resultado. Quando você foca no que é mais difícil, o mais fácil você já sabe fazer, você gosta de fazer. E assim, ó, se chegar 18 horas na hora de ir embora e você deixou de fazer o que é mais difícil, que levaria 1 hora, 2 horas para fazer, você vai dizer que não tem tempo. Se o que ficou sem fazer foi uma coisa que leva 5 minutos para fazer porque você sabe fazer, você vai fazer e sai 18h05. Ou você vai delegar para alguém, ensinar alguém a fazer e vai ver que aquilo nem é tão importante assim que você fique focado naquilo. Então você vai perder a sua muleta. Ah, eu estava fazendo e não fez nada. Então, esse é um outro problema sério, né? Tem gente que está sempre fazendo. O cara vai, ele volta, ele anda, ele pega, levanta, ele senta, e ele não faz nada. Se você perguntar, o que você fez hoje? Ah, eu fiz isso. E o que isso aqui mudou a nossa lucratividade? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então, é por isso que ele diz que esse é um outro autor, tá? É um outro livro, a gente pode até estudar ele depois. Comece pelas coisas mais difíceis. E é massa isso aqui, tá? Porque o mais difícil você vai pegar ele com a cabeça limpa de manhã cedo, que você tá com mais vontade de resolver. E o livro tem a ver com isso, porque a gente trabalha a teoria das restrições. Então, restrição é uma coisa que é um problema, é uma dificuldade. Não adianta ele ir lá ligar o robô, Fernando, para produzir, que é mais fácil, o robô produz sozinho. Mas aquilo só vai aumentar estoque, aumentar peça produzida, e o problema real dele, de repente, está numa outra máquina que está limitada pela capacidade de produção, porque toda hora trocam a forma dela. Eu tinha isso na fábrica de bloco. O que é mais fácil fazer? Bota uma forma lá e deixa ela produzir 10 dias o mesmo bloco. Estufa o estoque daquele bloco lá, depois você muda a forma e vai fazer outro bloco. Trocar a forma da máquina para sair do bloco de 20 para ir para o bloco de 14, de 15, gasta 2, 3 horas para trocar a forma da prensa. Entendeu? Então essas 2 horas que eu estou trocando forma de prensa, eu parei de produzir. É mais fácil tocar o dia inteiro e não trocar a forma. Depende. Porque tem algumas coisas que historicamente você sabe que você vai vender 100 mil peças por semana. Outras você vai vender 1000 peças por semana só. Mas se eu não produzir aquelas 1000 peças, eu não solto o caminhão de bloco. Porque o caminhão de bloco vai bloco inteiro, meio bloco, canaleta, meia canaleta. Ele tem que ir com a carga inteira. Então, num processo de fábrica é a mesma coisa. Uma máquina pronta, ela tem peças que vêm de vários setores da fábrica. Passam pela montagem, vão para o controle o controle de segurança, lá, de eficiência, o controle de qualidade, e daí vão para uma caixa embalados, vão para o depósito e vão ser despachados para os clientes. Se uma das pecinhas que vai ali naquela máquina não chega, eu não solto a peça, eu não solto a máquina inteira, o caminhão não sai, eu não faço o faturamento, eu não emito uma nota. Então começa por onde está dando problema, começa onde está enroscado, certo? Lembra, estoque parado diminui seu lucro, mas a falta de estoque te impede de vender. Então aqui a gente tem que trabalhar um equilíbrio do negócio. E eles continuam na discussão, ele vai falando a respeito das coisas que ele tem que ponderar, de olhar para onde está enroscado, de tirar da cabeça esse negócio do robô trazer produtividade, e que aqui é o ápice do capítulo. Não adianta você trabalhar com uma das coisas sem olhar para as outras 2 coisas. Você vai estar se enganando. Lembra das 3 coisas aqui, ó. Despesa operacional é o dinheiro que sai. Inventário é o dinheiro que está. Venda é o dinheiro que entra. Então eu preciso fazer entrar mais do que sai e ter pouco dentro do processo. Eu preciso equilibrar as 3 coisas, ok? Como que eu equilibro as 3 coisas? Porque, olha, se eu só diminuir a despesa operacional produzindo mais peça e com menos mão de obra, se eu estou aumentando o inventário com dinheiro parado e não estou vendendo mais por conta disso, eu não melhorei a meta. O foco é a meta. Olha o nome do livro, a meta. Esse é o foco. Beleza? Então, eu já vou responder as perguntas da galera aqui. O William fez aí, eu já vou nas perguntas. Só fechar esse raciocínio. Nenhuma das 3 coisas isoladas resolve o meu problema. Isso aqui é vida, hein? Não adianta diminuir a despesa operacional se eu não estou vendendo mais com menos estoque. Porque o robô, ele diminui a despesa operacional, mas ele aumenta o inventário e não aumenta a venda.
Não adianta vender mais se eu não consigo entregar. Ó, não adianta comprar antecipadamente um volume gigantesco de matéria-prima, porque eu vou ter um preço melhor, se eu não estou vendendo ou produzindo mais. Eu vou ter um acúmulo de inventário ali que vai me gerar uma despesa financeira terrível. Então, esses 3 números, eles são associados, eles precisam caminhar juntos. No caso dos números que eu avalio, inadimplência, reclamação e venda. Se eu não tiver reclamação nenhuma durante um mês, mas não vendi nada para ninguém, eu aumentei a minha operação? Não. Talvez eu não tenha diminuído, mas nem todo cliente que cancela reclama. Se eu não aumentei a venda, importa alguma coisa se eu não tenho inadimplência para o crescimento, para a meta? Não. Porque eu não estou tendo inadimplência, mas eu também não estou faturando nada. Se você não fatura nada, não tem como a pessoa ficar te devendo. Então são coisas relacionadas. Ó, eu diminuí a inadimplência agora está 0. Eu estou realmente vendendo mais todo dia e não tem ninguém reclamando. Esse é o foco. Então toda medida ela tem que ser associada aos 3 índices que você está olhando. A pergunta do William, por que o Rogo não sabe qual o produto que tem mais saída para organizar o processo produtivo? Ele sabe, mas ele está preso numa cultura antiga que diz para ele que ele tem que botar o robô produzindo 24 horas por dia para dar economia por peça produzida do negócio que não vende para ninguém. Ele sabe. Pergunta da Cristiane. Estoque parado diminui seu lucro, estoque em falta te impede de vender. Exatamente isso. Não ter estoque é uma bomba, e aí no caso dele é não ter estoque de produto pronto, porque ele pode... o produto pronto é o que ele vende, mas também não ter estoque de chapa metálica, de fio de cobre, de rolamento, de coisas que vão naquela máquina que ele faz, te faz parar de produzir. Então você tem que ter um alinhamento preciso entre os fornecedores de matéria-prima, a produção em si e o comercial. Então você tem que vender, produzir o que está vendido e ter uma previsibilidade de algumas coisas. E aqui é o segundo ponto de discussão do capítulo. Algumas coisas você tem previsibilidade, outras coisas você não tem previsibilidade. Quer, por exemplo, ver aqui no restaurante onde a gente está? Eles começam a conversar e eu já vou responder a pergunta do Dr. José Anselmo aqui. Deixa eu faço para o final, porque provavelmente você terá ajuda para realizá-lo. Isso aí você pode delegar. É fácil, você pode pôr outra pessoa para fazer. Deixa o difícil para o final e ninguém vai querer te ajudar no final do dia. É verdade. Se você tiver, que movimentar... Outro dia eu ouvi um cara falando aí que ele teve que movimentar 2.000 metros quadrados de galpão, de um galpão para o outro. Se você deixar isso aí para o final, para o dia da saída, para a hora de ir embora, você vai ter um problema absurdo. Se você começar a fazer o que para você é mais difícil primeiro, a hora que ficar no final, que for só para arrastar a cadeira de rodinha lá para o outro lado, qualquer um pega a cadeira de rodinha e sai empurrando, né? É isso aí. Então, voltando aqui, ele fala assim, olha, algumas coisas são previsíveis e outras não são. Por exemplo, quantos ovos esse restaurante vai usar por dia? Eles têm uma média, mas eles não sabem exatamente quantos são. Quanto tempo o garçom leva para trazer a conta quando eu peço para desocupar a mesa? Porque a quantidade de mesas e cadeiras, quantos clientes cabem consumindo aqui, isso é nítido e previsível. Cabem 150 clientes. Está escrito lá, ó, capacidade, 150 pessoas sentadas. Então eu posso colocar ao mesmo tempo 150 pessoas dentro do restaurante. Agora, se todas pedirem omelete, quanto tempo vai levar para vir o omelete? Entendeu isso aqui? É diferente de eu saber que eu vou servir um jantar de casamento ou um café da manhã de casamento e que no cardápio tem omelete para todo mundo e que eu vou ter 150 convidados aqui às 10 horas da manhã do domingo. Eu sei que eu vou usar 3 ovos por omelete, eu vou usar 450 ovos. E se vai cair no chão um ou não, se um vai estar estragado ou não, eu compro uma margem e eu estou dentro de uma previsibilidade. Isso eu consigo prever. Agora, num movimento espontâneo, de a hora de almoço aberta, eu não tenho como prever quantas pessoas vão pedir omelete. Entendeu isso aqui, pessoal? A gente vai chegar aqui naquele mesmo assunto lá do Benjamin Flores, de antecipar o Dia das Mães. Quantos vasos de orquídea vai vender no Dia das Mães do ano que vem? Não sei. Eu não sei
Quantos o Benjamin vai vender o ano que vem? Não sei. Ah, mas nos últimos 10 anos ele vendeu 1000 vasos por Dia das Mães. Mas ele nunca fez uma ação antecipada. Eu não sei. Agora, se eu sair ligando para todo mundo, um mês antes, tirando pedido, recebendo o dinheiro da flor, eu posso vender 3.000, 4.000, 5.000 vasos, porque eu vou estar comprando aquilo antes. E no Dia das Mães eu só vou ter o problema de entregar. Ah, mas eu tenho um problema terrível de entregar isso aqui para todo mundo. Mas é previsível, você antecipou, você já sabe que é 5.000. Bota gente para entregar. Ah, mas o cara vai entregar errado, vai dar problema, não sei o que. Vai dar problema. Crescer dói. Lembra quando você estava crescendo que doía? O osso dói, crescer dói. Então vai dar problema sim, e você está aqui para resolver problema, beleza? Então, quanto mais perto de uma fábrica balanceada, certinha, arrumadinha, que só tem gente trabalhando para produzir o que vende e tal, mais perto da desgraça você tá. Essa é a frase do cara. Então, fica de olho nas coisas que você pode prever e seja flexível para resolver as que você não pode prever, as que são variáveis. Concentre-se primeiro no problema maior, no mais difícil, e depois vai para os menores, tá? Ó que louco, concentra nos maiores e depois vai para os menores. A previsão de demanda é possível. A previsão de demanda é possível em qualquer negócio. O que não é possível prever são os picos e as variações. Isso é um problema grande, você vai lá e atua nele e resolve, tá? Acontece que o café da manhã acabou. O Mr. Hogo vira para ele e fala, tá, eu tô falando de um ou de outro isoladamente, eu não tô falando do efeito que elas causam em conjunto, eu preciso que você me ajude. Ele fala, eu preciso ir embora. E o cara levanta da mesa do café. Meu, ele foi até Nova York. O cara levanta da mesa do café, sai andando, o Hogo paga a conta, vai atrás dele, ele entra dentro de uma limusine lá e vai embora. A frase do Jonah, e a gente vai fechar com essa frase aqui, é a seguinte: se eu tentar fazer por você, não vai dar certo. Eu preciso te ensinar a fazer. Porque se eu te ensinar a fazer, você vai conseguir sair do outro lado com muito mais qualidade do que eu fazendo por você. E aí eu me lembrei aqui de uma aluna que ontem me ligou, a gente fez uma videochamada ontem. E ela me falou assim, professor, ela me chama de professor. Eu tive olhando lá o conteúdo que o senhor deu na última aula, e aí eu saí andando em todos os blogs que falam sobre o produto que eu vendo, e eu identifiquei algo comum nos blogs que eu nunca havia pensado. Há um termo técnico, um código, que é repetido em toda a matéria por onde eu passei, que é um código referente ao produto que a gente usa. Eu peguei aquele código, coloquei lá nas minhas palavras-chave do Google Ads, e você acredita que agora tá ligando gente aqui todo dia atrás do produto? Eu ensinei ela a pensar o processo. Ela achou a solução. Daqui para frente ela nem depende mais de mim. Ela já sabe fazer. O meu esforço diário com você aqui é ensinar você a pensar o teu problema. Não é a resolver o problema por você. Tanto que quando eu estou em mentoria com um aluno do curso, eu quero saber o que ele já estudou e eu não vou fazer por ele. Eu posso até apagar um incêndio para ele, mas ele precisa estudar. Então, é extremamente gratificante ouvir de uma aluna que estava toda cheia de medo quando começou, que ela foi atrás de um conteúdo de aula, ela estudou, ela foi atrás de pesquisar, ela pesquisou, ela achou algo relevante para a operação dela que eu nem sei o que é, pegou aquele código lá, colocou num formato de anúncio que ela aprendeu dentro do curso, e aquilo estava tão certo, tão alinhado o formato de anúncio, que ao colocar a palavra correta, começou a tocar o telefone para o produto que ela vende. Eu ganhei o dia ontem, porque uma pessoa transformou a realidade dela e agora ela é alguém que sabe pensar sobre fazer anúncios. Então o meu desafio com você é te tirar sim das coisas que te prendem, da cadeia que te amarra, mas te ensinando a pensar e a resolver problemas. Se você aprender a resolver problema, você é um cara que não pode ser substituído. Pegou? Se você resolve problema, você tem valor. Se você só reclama da vida e reclama do problema, você não vale nada. Desculpa, tá bom? Essa é a aula de hoje, esse é o conteúdo do livro de hoje. Eu queria que você escrevesse aqui o que você achou do que a gente falou hoje, o que mais serviu para você nisso que a gente falou hoje.
Escreve aqui rapidinho, só para eu saber por onde eu começo amanhã. A aula de amanhã é uma aula mais emocional, né? Um conteúdo mais reflexivo, mas o de hoje é muito prático. O que mais fez sentido para você hoje aí? Escreve aqui para mim, você que está aí. Benjamin Flores, o que fez mais sentido para você? Nós vamos ter o melhor Dia das Mães da história o ano que vem. Anotou isso aí? O melhor Dia das Mães da história da tua empresa. Porque a gente vai começar a pensar nele hoje, 6 meses antes. Começar pelo difícil. É isso aí, César. Vamos mandar link de avaliação pro povo logo cedo. Que a gente tem o dia inteiro para resolver se o cara avaliou ou não. É uma dificuldade, né? Pedir para a pessoa falar a respeito do seu atendimento, do seu serviço é uma dificuldade. Se você está gostando do que está acontecendo aqui, se você está gostando das lives, se está te ajudando de alguma maneira, se você está acompanhando e ficando, compartilha o que a gente está fazendo aqui com mais 10 pessoas, 5 pessoas, com uma pessoa, né? Fala com alguém hoje para que amanhã a gente dobre a quantidade de gente aqui, tá bom? Bom dia, antecipe e tenha previsibilidade. Muito bom, Rodrigo, legal. Crescer dói, dói, Matias, é isso mesmo, dói. Aprender a pensar, o Kaká escreveu, é isso aí. Perito Adão, como estou chegando na aula, Ju, fiquei boquiaberto, pois quero aprender muito contigo. Legal, Adão. Venha todos os dias, as aulas anteriores ainda estão no meu perfil. Eu vou tirar as 4 primeiras hoje à noite. Toca o pau aí e assiste elas, meia horinha cada uma, excelente. A questão de procrastinar, comece pelo difícil. Cristiane, é uma tendência do ser humano. Você tem 3 grandes maus, né? A gente pode até falar mais sobre isso amanhã se vocês me lembrarem. O mal de quem fica projetando o futuro, que é a ansiedade. O mal de quem fica projetando o passado, que é aquele remorso, aquela dor interna, aquele arrependimento. E o mal de quem fica projetando o presente, que é a procrastinação. Então, dependendo de onde está a tua cabeça, né, você tem condição de A, de B ou de C. Se você estiver pensando no presente, que a única coisa que você pode transformar é o presente, e entender que a procrastinação é um problema, você vai a 100 por hora no que você está fazendo agora, no hoje, porque o que importa é o que você vai fazer agora e hoje, tá bom? Aprender a pensar e resolver problemas sozinho. Isso aí, Marcel. Essa é a ideia. Já li o livro, mas esse conteúdo explicado por você é muito massa. Legal, Silvio. Obrigado. Volte, fique com a gente, assista as aulas gravadas, compartilhe, traga mais gente. Eu sou alguém extremamente intencional. A gente não está estudando esse livro por uma bobeira. E logo vocês vão saber qual é o objetivo dele, tá bom? Pessoal, beijo para vocês, vamos trabalhar. O dia já começou, já está até quente o sol aqui. Amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Valeu!